Olá a todos e todas. Hoje teremos à mesa Qual o futuro dos rios nas cidades? E para conversar sobre esse tema, vamos convidar Fernando de Melo Franco, Alessandro Borsagli e Roberto Andrés. Agradeço muito a presença de vocês três nesse debate, que é tão caro, né, a todos nós. Debate esse iniciado já há tantas décadas nesse país e que vem ganhando contornos cada vez mais urgentes, né? Tantos foram já os imaginários para o futuro de rios e córregos, e mais uma vez estamos aqui para avançar, para propor, imaginar, discutir estratégias e ferramentas para que os rios permaneçam vivos, voltem, sejam protagonistas nas vidas, né, de pessoas, de animais, de plantas, de energias, e que eles próprios tenham seus direitos garantidos como ser. Apresento assim nossos convidados. Fernando de Melo Franco possui formação em arquitetura e urbanismo, atualmente é professor da FAO Mackenzie, além disso é consultor especialista urbano para diversas instituições multilaterais e do terceiro setor, como o Banco Mundial, Instituto Escolhas, ONU Habitat, entre outros, com trabalhos desenvolvidos na América Latina e África. Foi secretário de Desenvolvimento Urbano do município de São Paulo entre 2013 e 2016. Em sua experiência profissional, realizou diversas assessorias técnicas com viés ecológico. Além disso, participou da avaliação de meio termo para a promoção de cidades sustentáveis no Brasil, por meio do planejamento urbano integrado e investimento em tecnologias inovadoras. Realizou a revisão participativa da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, em 2016. Alessandro Borsagli é geógrafo e pesquisador atuante nas áreas relacionadas ao espaço urbano, com ênfase em geografia urbana e história das cidades, no que diz respeito ao processo de desenvolvimento, de urbanização e requalificação do espaço. Autor do site Curral del Rei, destinado ao resgate da memória urbana e à discussão sobre as mudanças ocorridas no espaço e na paisagem urbana de Belo Horizonte, desde a fundação do Arraial do Curral del Rei, no século XVIII, passando pela construção da nova capital no final do século XIX até os dias atuais. Com ênfase na abordagem histórica, na geografia, no desenvolvimento urbano e requalificação do espaço. Possui diversas publicações acerca das questões relacionadas aos rios e seus efluentes, como os livros Os Rios Invisíveis, da Metrópole Mineira, Horizontes Fluviais, Rios Urbanos de Belo Horizonte, entre outros. Roberto Andrés é arquiteto, doutorando em Arquitetura e Urbanismo na USP, professor do curso de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, onde é pesquisador do Grupo Cosmópolis. É um dos editores da revista Pisiagrama e foi, por 3 anos, colunista do jornal O Tempo, e colabora com veículos como o Portal Nexo e a revista Piauí. Em sua atuação acadêmica, atua em linhas de pesquisa de mobilidade urbana e cidades para pessoas. É o coautor do livro A Natureza Mora ao Lado e co-organizador dos livros Guia Morador, Escavar o Futuro e UBI-URGE. Foi pesquisador da Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais e sócio fundador do Instituto Maria Helena Andrés. Então, gostaria de convidá-los a pensar o futuro dos rios das cidades. Quais cidades, metrópoles, pequenas cidades, quais locais, regiões, países, quais escalas, rios, ribeirões, nascentes, córregos, quais futuros, logo amanhã ou o futuro a longo prazo? Isso abre para nós muitas possibilidades, tanto territoriais, espaciais, quanto nos modos de fazer, de operar e de pensar estratégias de transformação, posto ser urgente uma mudança de paradigma. Infelizmente, a história no nosso país nos mostra que a prática reproduzida por quase todo o território nacional
é de cidades onde rios desapareceram, se tornaram invisíveis, cidades de costas para os rios, onde eles foram retificados, canalizados, foram transformados em esgoto, associados aos sistemas rodoviaristas, onde as várzeas foram ocupadas, seja pelo mercado imobiliário ou de modo ilegal, os córregos tamponados em um modelo urbano dependente de grandes mobilidades. Vemos a necessidade de transformações radicais no nosso modo de vida, de consumo, de produção, de distribuição e de descarte das coisas. Então, queria propor que conversássemos aqui sobre quais as ferramentas, procedimentos ou estratégias vocês conhecem, já estudaram, já experimentaram, aplicaram ou imaginaram em suas práticas profissionais. Poderiam trazer casos, exemplos dessas ferramentas, procedimentos ou estratégias de cidades no Brasil, seja de onde viemos aqui nessa mesa, né, de São Paulo ou Belo Horizonte, ou da América Latina, da África, enfim, podendo expandir para outros continentes. Ao mesmo tempo, eu queria propor um olhar para a escala das subbacias no território urbano, se for possível, assim. Ao invés de partirmos da escala dos grandes rios, mesmo sabendo que estamos falando de um sistema, uma rede, uma trama de águas, queria que pensássemos a partir das subbacias urbanas, dos bairros, quarteirões, quadras, trazendo para o debate as nascentes, ribeirões urbanos, toda a sua trama com matas, quintais, sistemas de energia, distribuição, consumo, transporte, saúde, enfim. Aquilo que Fernando chama de policentrismo, né, Fernando? Queria pedir ao Fernando para começar, depois vamos passar para o Alessandro e, por fim, Roberto Andrés, você já é da casa, né, Roberto? Então, a palavra é sua, Fernando, e muito obrigada mais uma vez. Bom, super obrigado pelo convite, Luíse, um prazer estar aqui com todos vocês, Roberto, Alessandro, e acho que antes de eu começar até, eu queria fazer uma homenagem a alguém que está completamente relacionado ao tema Seres Rios, que é o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, e que, com certeza, se pudesse, estaria aqui falando sobre uma das questões que pontuou toda a sua trajetória profissional a partir, justamente, de um encontro com um território no qual ele nasceu, repleto de uma riqueza hídrica gigantesca, que é justamente Vitória, e também de todo o aprendizado de observação da natureza, de acompanhamento de um pai engenheiro hidráulico, que tinha como uma das grandes ambições uma conexão das bacias, das macrobacias brasileiras, do Paraná com a Amazônia e assim por diante. Então, feita essa homenagem, eu acho muito interessante o tema, mais do que interessante, muito pertinente, e só fiquei em dúvida se você gostaria que a gente respondesse as duas questões nessa fala, ou se a gente vai ter mais de uma fala. Desculpa estar perguntando assim no meio, deveria ter perguntado antes, mas em cima do tempo que a gente tem. Mas, de qualquer forma, a primeira questão, eu acho, é exatamente a estratégia da subbacia, né? Eu vejo com bastante otimismo, na verdade, a possibilidade da gente inverter e subverter a invisibilidade dos nossos corpos hídricos, por uma série de motivos que eu vou colocar, e parte dessa possibilidade está por uma questão conjuntural que permite a gente construir estratégias, acredito eu, que deveriam ser efetivas e, evidentemente, são políticas e políticas econômicas, né? Mas por que as subbacias ou as microbacias? Porque, de fato, os grandes rios das cidades brasileiras estão bastante comprometidos, né? Enfim, eu não sei o nome do rio, que no caso de Belo Horizonte está junto com a Avenida Andradas, mas, enfim, é um certo correlato do que seriam os rios Pinheiros e Tietê em São Paulo,
que são bastante complexos em função do seu papel estrutural, no caso aqui de São Paulo, macrometropolitano e assim por diante, mas a bacia hidrográfica na qual as nossas cidades se implantam é bem mais rica e diversa, e o papel dos córregos, né, desses corpos hídricos das subbacias, são fundamentais. E por que eu estou relativamente otimista? Né? Eu acho que duas questões estão acontecendo. A primeira é que há uma certa consciência ambiental, bastante relativa, mas há uma certa consciência ambiental, onde agora as grandes empresas começam a adotar o discurso do ESG e de toda a necessidade de relacionar o campo da produção com o campo da sustentabilidade em função de todos os desafios que a nossa condição de antropoceno nos coloca, né? Isso é, de certa forma, uma hipótese de uma alavanca que pode ser utilizada a favor daqueles que defendem que essa presença dos corpos hídricos, de certa maneira, possam estruturar, sobretudo, os territórios locais, onde o que queremos seria provavelmente um outro cotidiano, uma outra forma de relacionamento cotidiano com esses corpos d'água e com tudo aquilo que eles trazem. E a segunda coisa é, de fato, o marco regulatório do saneamento, que incentiva que a questão do saneamento seja enfrentada através de parcerias público-privado. Não vou aqui discutir o quão polêmico e quão perverso pode ser esse marco e esse processo, mas o fato é que estão previstos investimentos muito significativos para o saneamento das cidades, e se esses investimentos vão, mais uma vez, encontrar bastante dificuldades ao longo dos grandes rios, onde vão estar os coletores-tronco, nos córregos, nos tecidos locais, as oportunidades se abrem. Se vocês me perguntarem se eu acho que aqueles que estão criando fundos de investimento para trabalhar dentro desse marco legal estão preocupados em, para além do saneamento estrito sensu, do ponto de vista técnico, fazer dos corpos d'água espaços, estruturas, infraestruturas, melhor dizendo, para a vida, eu vou dizer, evidentemente, que não, mas aí está uma oportunidade. Está uma oportunidade de batalha, porque a disputa tem que ser exatamente onde estão os instrumentos legais e, sobretudo, financeiros, que têm capacidade de transformação. E esse é um raciocínio que a gente, né, no âmbito do MMBB, um escritório que eu participei durante muitos anos, desde formado, a gente foi a partir desse raciocínio, né, convidados por uma Bienal Internacional de Arquitetura de Rotterdam, que tinha como tema Power, poder, como, de certa maneira, reempoderar ou empoderar nós, arquitetos urbanistas, no processo de produção da cidade contemporânea. E a gente, do ponto de vista do Brasil, no momento em que o que estava regendo a política era justamente o PAC, né, o Programa de Aceleração de Crescimento, a nossa hipótese é que, se nós nos encontrássemos uma brecha para entrar e participar, de certa forma, dos processos de tomada de decisão e de projeto, de onde o dinheiro estava definindo esses grandes investimentos em infraestrutura, a gente poderia tentar operar numa certa revisão do paradigma que historicamente pautou os projetos de infraestrutura no país, né? E a partir, então, desse pressuposto é que a gente estabelece uma parceria com a Secretaria de Habitação de São Paulo, a Bienal e a Secretaria de Habitação de São Paulo, para um projeto de investigação teórico, no primeiro momento, hipotético, melhor dizendo, dentro da favela da comunidade de Paraisópolis, que é uma das maiores de São Paulo. Está entre 70 e 100 mil pessoas, que tem basicamente 1 quilômetro quadrado, desculpa, de área, cortada na diagonal por um córrego, o Antonico,
um córrego totalmente invisibilizado, e era o dinheiro destinado pelo PAC para o saneamento da favela que nos permitiu imaginar como associar a esse investimento outros paradigmas de projeto que pudessem construir um espaço estruturante e de inversões, de expectativas de oportunidades, não vou aqui descrever exatamente para toda aquela comunidade, e basicamente se constitui num grande eixo de mobilidade e também de lazer que estrutura novas oportunidades de construção daquilo que a gente chama em São Paulo de fachadas ativas, onde a questão não estava exatamente em remover as habitações em situação de risco e garantir a faixa não edificante num primeiro momento, mas sim garantir as formas de uso perpetuadas ao longo do tempo, evitando as novas ocupações. E a estratégia justamente era ressignificar aquilo que sempre foi uma fronteira, numa borda porosa, né? Um pouco um muro-jardim, para citar aqui um trabalho da Luiz, onde o rio, visto sempre como barreira, limite administrativo, limite geográfico, passa a ser algo que permite essas interações. E a partir do momento em que aquilo que era fundo, aquilo que era costas da cidade, se abrem oportunidades para uma relação com um fluxo que passa a ser considerável por parte da favela, a gente tem, então, os próprios usos e a geração de renda, os comércios, as ativações, resguardando as formas de uso. E um dos momentos mais emocionantes nesse trabalho foi exatamente quando a gente se depara com um grupo de mulheres nascidas em Paraisópolis, no começo de Paraisópolis, que coincide com a época de construção do estádio do Morumbi, cujo córrego passa embaixo do campo de futebol. E essas mulheres eram meninas quando acompanhavam as suas mães nas nascentes de Paraisópolis, porque as mães eram lavadeiras, prestavam serviços para as casas do Morumbi em volta, e essas mulheres ficavam em torno dessas nascentes lavando roupa, e enquanto lavavam roupa elas enfim, conversavam, trocavam ideias, trocavam confidências, angústias, e aquelas meninas, hoje mulheres, né, aprenderam tudo que sabiam do universo feminino a partir dessa acompanhamento, enquanto brincavam, ouviam as histórias, assim por diante, e elas, durante o processo do projeto, elas queriam justamente poder reconhecer e revelar essas nascentes uma vez mais, justamente para reconstruir a importância dessa estrutura hídrico-espacial como um ponto de potência das redes de sociabilidade. Então, o que a gente pode desejar num processo de renovação do paradigma do projeto da infraestrutura, de renovação das formas de uso, da urbanização da infraestrutura, do habitar aquilo que é visto eminentemente como um artefato técnico, a gente pode oferecer formas de construção de outras sociabilidades, de outras redes de relação com aquilo que podem ser grandes quintais coletivos da cidade, com toda a potência daqueles espaços que não apenas prestam valiosos serviços, no caso, os serviços ecossistêmicos que a gente tanto tem que reincorporar no espaço urbano, como também o espaço do imaginário, das fantasias de todo e qualquer um que sabe o que foi uma infância no quintal. Obrigado. Obrigada, Fernando. Que essas histórias locais, né, elas não sejam passado, mas que tenham uma permanência, né, no presente e no futuro, né, nesses futuros aqui.
Vou passar a palavra, então, para Alessandro. A palavra é sua. Obrigado. Não, primeiramente, essa brilhante fala do Fernando me lembrou muito, que eu trabalho muito em cima da geografia histórica, né, em cima da memória urbana. Me lembrou não só as entrevistas que eu fiz ao longo da escrita do Rios Invisíveis, que as pessoas elas vão lembrando, né, da relação que elas tinham com as águas, que posteriormente se tornaram urbanas, etc. E me lembra principalmente que hoje eu moro lá no norte de Minas, eu moro lá no sertão, em Janaúba, eu moro a 50 metros do Rio Gurutuba, uns 50 metros mais ou menos. E o dia inteiro as lavadeiras do Gurutuba passam na porta da minha casa. E passam 3, 4, vão para o rio, lavam as roupas e voltam, etc. O rio tem até algumas leis, né, que protegem a questão do uso da água, etc., até porque não é um rio com a vazão considerável por atravessar uma boa parte do semiárido mineiro, né? Então, isso me lembrou muito durante as pesquisas, principalmente das falas das mulheres que moravam no Conjunto Santa Maria. Primeiro moravam às margens do Leitão, que depois, na década de 50, foram removidas para o Conjunto Santa Maria, e que mesmo estando a uma certa distância do córrego do Leitão, elas desciam quase todos os dias a encosta do Luxemburgo para ir ao córrego do Leitão, lavar roupa, muitas vezes buscar água, etc., e voltar, né? E com seus filhos. Hoje os filhos replicam essas histórias para os netos, etc. Isso tudo me vem à lembrança aqui, e me lembra também principalmente da Vila Acabamundo, que nós conhecemos tão bem. Já fui várias vezes com o Roberto lá, né? Na Acabamundo também. E é bem interessante, porque as primeiras vezes que eu fui ao Acabamundo, existia uma noção, uma ideia que eles queriam canalizar aquele curso d'água. Eu cheguei a ouvir de pessoas lá que, pô, lá embaixo vocês têm o curso d'água canalizado, por que se vocês canalizaram lá, nós não podemos canalizar aqui? Só que essa relação, esse paradigma se quebrou ao longo dos anos, né? Desculpa, com outros contatos que eles tiveram também, etc., mudaram a visão em relação à água, porque eles próprios utilizam daquela água de diversas maneiras, né? Inclusive para a piscicultura, né, que é bem interessante, não só para lazer, para lavagem de roupas, para servir para trabalho, etc. Então isso tudo me veio, essas lembranças todas me vieram à cabeça, né? Dos belos trabalhos de campo que ainda se fazia, né, antes da questão da pandemia, etc. Mas eu sempre penso, no caso de Belo Horizonte, levando lá para trás para a geografia histórica, eu sempre me lembro que uma das principais condicionantes que Belo Horizonte veio a habitar esse sítio, né, onde ela foi planejada, concebida, construída, é a abundância das suas águas, né? A abundância das águas que vertem da Serra do Curral. E uma parte também da Serra da Onça, né? Apesar da Serra da Onça hoje ser praticamente imperceptível por causa do adensamento urbano, né? Também é uma serra muito desgastada, né? Os próprios intemperios, erosão natural, etc., já era uma serra muito desgastada, mas que, sabiamente, a comissão construtora da nova capital soube, locar a cidade planejada entre a Serra do Curral e a Serra da Onça, tendo Ribeirão Arrudas como marco de referência geográfica na paisagem, que infelizmente ele estava sendo escondido, né, nos 15 últimos anos. Ao longo do processo de evolução urbana de BH, nós rompemos, né, nós como belo-horizontinos, nós como cidadãos, nós rompemos, né, e com outras políticas, outras coisas mais, outros interesses, etc., especulação e por aí vai, nós rompemos essa relação que nós tínhamos com as águas, né, que inclusive ao longo das entrevistas para o Rios Invisíveis, não só do Rios Invisíveis, mas também para o próprio Horizontes Fluviais, que foi um livro que eu e o Rodrigo precisamos, que escreveu junto comigo, é um livro mais fotográfico, nós precisamos revisitar quase todos os cursos d'água do município de Belo Horizonte novamente. Então veio novas memórias, novas lembranças, novas histórias e outras vivências mais.
Então é uma questão muito interessante, porque quando você começa a mexer disso, pelo menos foi o que eu percebi nas minhas primeiras publicações, que as pessoas... Foi a publicação que mais chamou atenção no início do Curral del Rei, isso há mais de 10 anos já, né? Que remetia as lembranças, as memórias, os próprios antepassados, etc., dessa relação com a água que acabou se perdendo em nome de um suposto progresso, né? E a maneira que nós habitamos o território, nada mais... eu costumo resumir isso em tese, nós não poderíamos habitar áreas que não deveriam ser habitadas e modificadas. Que essa é que é a realidade em relação às águas, né? Aí quando vem toda essa consequência de habitar áreas que não deveriam ser habitadas e modificadas, urbanizadas, impermeabilizadas, etc., vem os transbordamentos de fundos de vale, né? Só que isso eu falo que não é totalmente possível, né, erradicar um transbordamento, é um fenômeno natural, mas mitigar, melhor dizendo, é totalmente possível. E eu vislumbro, no caso de Belo Horizonte, eu penso muito em relação a isso, já debati muito, inclusive, também em relação a isso, a possibilidade de irradiar a partir das subbacias ou do Arrudas ou da Onça Isidora soluções para a reabilitação de todos os cursos d'água afluente dessas subbacias, né, da microbacia do Acabamundo, do Leitão, do Serra, etc. Eu acho que é totalmente possível. Quando eu finalizei minha dissertação em 2019, eu escrevi o livro antes de fazer a dissertação, né? Fiz uma coisa um pouquinho inversa em relação a isso. Eu coloquei lá que, na minha opinião, a pesquisa teria uma validade daqui a algumas décadas. Que aí se teria a ideia de reabilitar, porque claro, já tem esses debates todos nas últimas décadas, mas nós temos, tudo bem que a nuance técnica, a nuance ambiental, elas já se encontram resolvidas, a política não. Então nós temos esse embate constante, né, de que eles não gostariam. Claro, quem está por trás não quer que as coisas mudem, que o status quo mude, né, que continue tudo a mesma coisa. Quando vem um problema de um transbordamento, numa enchente, alguma coisa, já vem a solução, canalização. Ou o segundo canal, ou o terceiro canal, mas nós esquecemos que os cursos d'água, a rede hidrográfica, ela é organismo vivo, né? Pode não afetar a nível local, mas afeta a jusante. Como uma mudança na Isidora, por exemplo, na Vilarinho Isidora, vai afetar quem mora na parte mais ajusante da bacia. Como ocorreu com Arrudas, inúmeras tragédias, e já vindo com a memória lá da geografia histórica, inúmeras tragédias exatamente pelas canalizações realizadas a montante na bacia do Ribeirão. Criou muitos problemas na zona leste de Belo Horizonte durante décadas. Isso vai acabar acontecendo na bacia do Ribeirão da Onça, né? Então, eu acredito, inclusive, que toda a visibilidade que se teve no ano passado, que chamou até um pouco a atenção do transbordamento do Leitão, claro que foi na região centro-sul de Belo Horizonte, por isso que teve todo essa disseminação louca de notícias sobre os cursos d'água canalizados, há mais de 100 anos ocorre isso, ocorre aquilo, papapá, etc., que correu na imprensa aí durante mais de 2 semanas, porque alagou uma parte considerável da região centro-sul da capital, porque isso desde sempre, desde a inauguração da capital, tudo que ocorre fora da Avenida do Contorno, o poder público nunca se preocupou muito, dentro da Avenida do Contorno, sim. Mas nesse sentido é totalmente possível, gente, a reabilitação dos cursos d'água em Belo Horizonte, mas eu acredito que para isso precise criar mecanismos de mitigação dos transbordamentos, né, até levando em conta que a questão topográfica da capital, os contatos geológicos que existem aqui, né, que Belo Horizonte, no ponto de vista geológico, eu costumo falar que é um X-tudo, que tem de tudo aqui, partindo do Talveg, do Arrudas até o topo da Serra do Curral. Nós temos contatos geológicos incríveis, né, fantásticos, para o estudioso de geologia ou de geomorfologia, é uma coisa de louco, muito interessante. E nós temos que levar em conta, principalmente, a realização de estudos por microbacia, porque cada microbacia do município de Belo Horizonte, ela possui características próprias, características singulares. Não tem como se criar um plano
E aplicar esse plano, por exemplo, na Bacia do Leitão não vai ser completamente diferente da Bacia da Serra, ou da Bacia do Acabamundo, por exemplo, ou do Pintos, ou do Piteiras, e por aí vai. E pensar numa coisa a médio prazo, né? Que é uma coisa que eu sempre bato nessa tecla também, que não adianta pensar em reabilitação de águas ou mudanças, investimentos em educação ambiental também para mudar. O Drenubes quebrou um pouco esse paradigma, né, que eu costumo chamar que é uma gota de esperança em um oceano de erros, né, mas que depois, infelizmente, foi convertido em justificativa de canalização, né. Eu acredito que seja totalmente possível, tá? Apesar de vislumbrar uma ideia, irradiar, por exemplo, a partir do Parque Municipal, uma reabilitação dos cursos d'água, a partir do eixo ali do Acabamundo Arrudas, eu não sei se isso é muito utópico, mas eu acredito que é totalmente possível e mais que necessário, porque a cidade não aguenta mais, os cursos d'água não aguentam mais, e o meio do qual fazemos parte não aguenta mais, né? Como as nossas serras também não aguentam mais essa voracidade predatória minerária aí, que vem arrebentando com tudo, e que mais uma vez a Serra do Curral se encontra a perigo, né? Perfeito, Alessandro. Obrigada, e ótimo trazer essa dimensão macro, né, regional, falar das mineradoras, porque todos esses sistemas estão super interligados, né? A gente trabalhou ali na região do Cercadinho e que fica muito próximo da região da Serra do Curral, né? E aí fica muito visível toda essa relação com essas áreas minerárias abusivas, né? Queria passar, muito obrigada então, Alessandro, queria passar a palavra para Roberto, vamos dar sequência aqui a, a, a essas ferramentas ou possíveis procedimentos ou estratégias para a gente pensar esses futuros, né? Então, vamos lá, a palavra é sua, Roberto. Obrigado, Luíse. Para mim, uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Admiro o trabalho de vocês três, o trabalho da Luíse com a questão das águas, ligadas aos territórios, aos agentes, promovendo uma série de debates, de reflexões em torno disso. O trabalho do Fernando, do MMBB, toda a perspectiva, né, Fernando, desde a sua tese, nessa reflexão sobre os cursos d'água. E o Alessandro também, estamos juntos nessa luta há muito tempo, né, Alessandro? Nesse debate das águas de Belo Horizonte. Me lembro quando conheci o blog que você fazia e depois todas as trocas que a gente teve. Para pensar o futuro, eu queria recuperar rapidinho o passado, de como nós chegamos nessa situação em que os rios se tornaram o que se tornaram nas cidades. Eu vou falar principalmente das grandes cidades, que eu acho que elas acabam operando como um vetor, mas isso acaba puxando as pequenas cidades e as médias, principalmente, para o mesmo caminho. O processo de modernização brasileira, né, de urbanização, foi um processo muito peculiar e muito diferente do que se viu no centro do capitalismo após, né, na segunda metade do século XX, e foi um processo em que a modernização se deu para uns à custa dos outros e com muitos ficando excluídos dela. Eu tenho dito que esse processo se deu por uma dupla exclusão que excluiu tanto a população pobre, que teve que fazer seus bairros nas periferias, quanto os elementos naturais que foram, desde muito cedo, ignorados, esquecidos, como se eles pudessem ser controlados, ou se o lugar deles não fosse a cidade, não fosse o território, esse território da vida. E eu acho que, quando a gente olha para os cursos d'água, na nossa periferia do capitalismo, esses dois elementos eles trombam e estrangularam os cursos d'água. Do lado da modernização, né, o aspecto que se modernizou, a gente, né, desde muito enxergou os cursos d'água nas cidades como um obstáculo para o trânsito. Né, já a partir dessa voracidade de espaço para automóvel, de mais espaço para automóvel, o curso d'água passa a ser enxergado como algo que atrapalha esse aumento de espaço, como se esse aumento de espaço resolvesse o problema do trânsito. Todo mundo que estuda mobilidade urbana sabe que não resolve, só induz a mais automóvel, mas o problema se resolve de outra forma, com transporte público, com mobilidade ativa.
No entanto, durante décadas a gente seguiu, né, a partir um pouco do rumo de alguns países do norte, principalmente os Estados Unidos, seguiu nessa lógica de ampliar espaço para o automóvel. Isso, obviamente, serviu muito bem para a indústria automobilística, para as construtoras, mas para as cidades e para os córregos e para os rios foi um processo em que eles foram sendo estrangulados e desde muito vistos como um empecilho. De outro lado, né, o nosso lado que não se modernizou, o nosso lado da exclusão, do atraso, de manter esse atraso que acaba servindo à modernização, a gente nunca resolveu o problema de jogar esgoto nesses córregos, né? Nós continuamos jogando nos rios, nos córregos das cidades brasileiras esgoto no ano de 2021, uma coisa descabida, porque é no mínimo um raciocínio em que você está dando um dane-se para o município vizinho, né? Mesmo que você não considere os ecossistemas fluviais, você está dando um dane-se para quem está na próxima parte, né? Na próxima etapa daquela bacia, o esgoto da sua casa vai parar no município vizinho. E esses dois elementos, quando a gente estuda a história dos rios, os livros do Alessandro são muito legais para ver isso, a percepção da população, esses dois elementos, eles contribuíram para gerar uma percepção negativa dos rios na cidade, né? O rio passa a ser aquilo que atrapalha o progresso e passa a ser esse elemento sujo, cheio de esgoto fétido, que ninguém quer na sua casa. Então, eu acho que a gente só consegue pensar esse futuro encarando esses dois elementos. Acho que a gente só vai ser possível ter um futuro de rios nas cidades com uma revisão de mobilidade urbana que nos dê, de fato, permita que esse espaço exista, né, em que esse espaço possa ser priorizado para algo tão fundamental quanto ter uma água correndo perto da sua casa, mas essa água também tem que ser limpa, porque senão as pessoas, ninguém quer, e com toda razão, né, acho que ninguém quer um esgoto correndo a céu aberto perto da sua casa. Encarando esses dois elementos, que não é nada fácil, porque são duas infraestruturas extremamente onerosas, né, o transporte público e o saneamento, eu acho que elas são a infraestrutura necessária para que a gente possa fazer com que esses rios voltem a existir. Não quer dizer que a gente vai ter que fazê-las primeiro para depois permitir que essas águas voltem a aparecer na cidade, até porque a gente pode entrar num ciclo aí que não consegue sair do lugar. Então, por isso eu acho muito interessante, Luiz, quando você vem pensando da borda, quando você vem pensando das subbacias. A gente teve uma experiência, uma disciplina, na Escola de Arquitetura da UFMG, trabalhando com o pessoal do bairro Jardim Felicidade. É um bairro na região norte de BH, que tem um dos menores IDHs da cidade, um bairro, maioria pobre, que tem uma nascente muito bonita, que nasce atrás de uma escola, é uma nascente de um pequeno afluente do córrego do Tamboril, e que nós pudemos fazer, junto com a comunidade, com os alunos, em modo de mutirão, primeiro uma revitalização daquela nascente, que estava com problemas na encosta, erosão, e que também, enfim, caía ali numa caixa d'água quebrada, etc. A gente usou a ideia da caixa d'água que a própria população tinha feito para fazer ali uma espécie de clube a céu aberto, com uma piscininha, uma coisa construída, enfim, uma coisa simples, mas que já tinha um outro nível de acabamento, de possibilidade de uso pela população, e em seguida transformar aquela rua numa rua de lazer. Um processo extremamente barato, feito em mutirão, que se fosse feito pelo poder público, poderia ter um potencial de fato se consolidar, e acho que é algo que ainda está em disputa, justamente pela precariedade, pela dificuldade, mas que permitiu que a gente vislumbrasse um uso da água na cidade, cotidiano, vendo as crianças daquele bairro indo lá nadar, num dia de sol, no fim de semana, vendo as pessoas indo lá buscar água, ou parando ali simplesmente para conversar do lado daquela nascente. E a gente vê que isso é algo que poderia muito bem estar acontecendo em diversas outras nascentes que temos no território de Belo Horizonte, de São Paulo, de tantas cidades brasileiras. Então, eu queria começar com né, assim, tentando contrapor essa dificuldade infraestrutural, que nós vamos enfrentá-la por muitos anos, né? Mas talvez a nossa maneira de fomentar
os desejos, né, e colocar essa agenda da importância, né, fundamental do lazer aquático, como é proposto lá no projeto MMBB para o Córrego do Antunico, o direito ao lazer aquático, que no Brasil, como tantas outras coisas, virou um privilégio de elite, né, poder ir a um clube, poder ir ter uma piscina no seu condomínio, mas esse direito ao lazer aquático, a esse elemento essencial para a vida, ainda mais no mundo que se aquece mais, né, em que nós vamos passar cada vez mais calor, que a gente possa pensá-lo como um direito distribuído na cidade. E quis trazer esse exemplo do Jardim Felicidade como um exemplo de muitas possibilidades de atuação das bordas para o centro, que me parece que talvez seja onde a gente consiga ir atuando e criando esse imaginário e possibilitando que as pessoas imaginem além, e para fazer essa luta longa. Depois, talvez na segunda parte, eu conto uma história do centro para a borda, que é aquela história da placa do Córrego do Leitão. Eu acho que é bem possível a gente notar, né, como que as pessoas nas, digamos, periferias urbanas, né, acho que nem vou falar isso, periferias urbanas, mas porque senão a gente parte desse princípio do centro, né, mas a gente pensar, ver como que as pessoas que vivem em toda essa região metropolitana, né, de Belo Horizonte, têm um apreço pelas águas, né, pelos córregos, pelas nascentes. Então, assim, a gente vê que a vida em comum que muitos moradores têm com as águas é uma coisa muito presente, né, e com cuidado, com relatos de histórias, né, do passado, do presente, com o desejo de permanência, né, de permanência dessas águas nessas regiões, assim. Isso a gente vê muito quando a gente está trabalhando nessas regiões, assim. Ao mesmo tempo que tantos desejos que repetem, né, uma certa pedagogia, né, de uma solução que já foi implantada e que já foi absorvida de uma certa maneira por uma parte também da população, que é do tamponamento, da canalização, da retificação, etc., né? Então, esses opostos existem, né, muito claramente nas várias regiões da cidade, né? Falando aqui especificamente de Belo Horizonte. Eu queria, então, ver se vocês acham interessante da gente levar a conversa numa direção onde a gente pensar como poderíamos popularizar essa discussão sobre os rios urbanos e a vida possível junto a eles. Como que a gente poderia ter isso junto à opinião pública, ampliar isso para né, para um maior número de pessoas, para além de um problema relacionado aos períodos de inundação, os períodos de seca, né, que é quando o debate se aquece, né? Como trazer isso para uma vida cotidiana? Eu penso um pouco assim, igual o pessoal que mora na praia, né, no litoral, e a praia é um assunto, é uma experiência da vida cotidiana, né? O que vai acontecer à beira-mar, né? O que as pessoas já falam, o que vão fazer, o que vão trabalhar, como que vão se transportar, enfim. Como que a gente poderia pensar na direção de uma popularização dessa discussão que estivesse ali na vida cotidiana das pessoas, né? Igual estivesse numas conversas de botequim mesmo, como que isso poderia se tornar, a vida com o rio poderia se tornar um desejo, uma coisa do dia a dia. Ao mesmo tempo, como que aí já é uma questão um pouco mais difícil, assim, mas que a gente está diante disso e o Alessandro fala disso, né, sobre os representantes do povo, né, nas câmaras municipais ou mesmo nas câmaras estaduais e federais, como que a gente poderia, ou como poderiam ser educados esses representantes do povo, né, para que entendessem essa dimensão do cotidiano, da possibilidade de vida com os rios, e não o oposto a isso, né? Como que nos municípios acaba tendo uma grande força, né, as propostas que continuam seguindo essa lógica do asfalto, do viário, do esgotamento sanitário, enfim, do tamponamento dos rios e córregos. Então, como que a gente poderia pensar uma mudança disso, se é que é possível,
né? Como poderia ser feita essa educação, digamos assim, desses representantes do povo, assim, né? Então, Fernando, você gostaria de começar? Então, eu vou responder do ponto de vista da conversa de botequim e também do ponto de vista da conversa com os tomadores de decisão, que eu acho que ambos têm que ser trazidos na mesa para esse processo, né? Em relação aos tomadores de decisão, acho que o André está totalmente repleto de razão quando ele relaciona a questão dos rios com a questão da mobilidade. Mas a gente também tem que relacionar a questão sistêmica dos rios, dos corpos d'água, com a questão da habitação, né? Porque, em grande medida, os assentamentos irregulares, eles ocuparam sobre aquilo que a sociedade e o marco regulatório determinou como áreas não edificantes e, portanto, áreas sem valor de uso e, portanto, áreas sem valor de troca. Então, foram nas áreas de manancial em São Paulo, foram nas áreas não edificantes ao longo de todos os córregos que, basicamente, as ocupações aconteceram e vêm acontecendo porque são as áreas que estão dando de bobeira aí, né? E aí eu acho que toda essa discussão muito séria a respeito do enfrentamento do quadro de emergência climática nos coloca à mesa a discussão sobre os serviços ecossistêmicos e nos coloca a discussão sobre a valoração dos serviços ecossistêmicos. Então, para os tomadores de decisão, e há várias pessoas fazendo isso, a UNEP, por exemplo, PNUMA, aliás, vem fazendo uma série de estudos, entre outros, Instituto Escolhas, justamente que estão tentando valorar o que seriam os serviços ecossistêmicos, e o dinheiro fala alto, e a gente poderia, até racionalmente falando, mostrar que a recuperação dos córregos e dos seus sistemas ambientais correlatos traria um impacto econômico de fato significativo, né? Do ponto de vista da conversa de bar, eu acho que intuitivamente está havendo uma mudança radical, inclusive acentuada pela pandemia. Eu nunca vi tanta gente, paradoxalmente, na rua desde o começo da pandemia. Eu moro num lugar muito curioso, numa cumieira, e eu tenho uma avenida de fundo de vale de um lado e uma avenida de fundo de vale do outro, a Avenida Pacaembu, a Avenida Sumaré, ambas sobre córregos tamponados, e que recentemente introduziram um novo modelo de espaço público muito parecido com a Rambla espanhola, mas, enfim, a ocupação do canteiro central por ciclovias, e essas ciclovias não só ativadas com bicicletas, mas com gente correndo, passeando com cachorro. A pandemia nos trouxe a necessidade de sair do nosso confinamento doméstico e ir para o espaço aberto. No final de semana, parte das vias são fechadas para os carros, abertas para o uso da população e se alargam, e a gente vê aquilo que eu considero a Praia do Paulistano. A Praia do Paulistano, ela não é, evidentemente, a Praia do Carioca, não temos a água, né? Mas a Praia do Paulistano se dá nos espaços lineares, né? Se dá no calçadão, se dá no viaduto, no Minhocão, se dá na Avenida Paulista. Tem toda uma lógica de desenho de espaço público no Brasil que nunca deu, enfim, que é frágil, né? Acho que a gente tem uma carência no desenho de praças, por exemplo, né? Me falem aqui as 10 praças mais emblemáticas contemporâneas que vocês... Vai ser difícil eu citar, né? Porém, os espaços mais absurdos, como um viaduto árido, como um minhocão, né? Ou um calçadão, enfim, eles têm uma lógica da procissão religiosa, uma lógica da procissão do carnaval. Os espaços lineares funcionam, e funcionam muito bem. E esses córregos, na sua perspectiva de transformação, implicam na construção de espaços de linearidade, do ir e vir, que fundamentalmente tem a ver com o footing da cidade interior,
de São Paulo, onde as meninas andavam em volta da praça no sentido horário, os meninos no sentido anti-horário, para se verem, né? Cruzarem os olhares. Esse espaço, essa linearidade na configuração do espaço público é uma coisa que sempre deu muito certo, ainda que espontaneamente, aqui. E essas não novas avenidas, mas essas novas formas de uso das avenidas velhas, em cima de tamponamentos de córregos, que de fato vêm sendo cada vez mais ativadas e valorizadas pela população e tal, falta apenas uma coisa, que é, entre as duas pistas da ciclovia, revelar o córrego que se esconde abaixo delas, e a perspectiva de podermos diminuir o espaço destinado ao sistema viário para ampliar esses ditos canteiros centrais, traz uma perspectiva de agora dar uma outra forma para aquilo que já vem sendo uma prática cotidiana, ainda que não totalmente consciente de que essa prática cotidiana esteja acontecendo, justamente porque o sítio geográfico nos configurou um sistema urbano, uma trama urbana completamente relacionada à estrutura dos rios e córregos da cidade, né? Fala-se que São Paulo é radioconcêntrica a partir de Prestes Maia, balela. O sistema é tronco alimentador radicalmente conectado com a rede hídrica, pelos motivos que, inclusive, o Roberto colocou. Então, a conversa de bar vem se dando já, inclusive, sobre os córregos, quando eu vejo, no final dessas manhãs de sábado, domingos e feriados, as pessoas sentando em cadeirinhas de praia colocadas apenas nesses dias, no meio desses canteiros, onde há um vendedor de coco e as pessoas param para se reidratar sobre o rio, cuja passagem, de certa forma, garantiu a existência desse espaço. E tanto no bar quanto na mesa do coco, da água de coco verde, essa tomada de consciência se poderia dar agora com a revelação desses cursos d'água a partir da supressão de parte do sistema viário e ampliação desses espaços de uso cada vez mais necessários em função do que a pandemia nos colocou, de que nossas casas são pequenas, nos faltam quintais. Os quintais foram banidos dos apartamentos, das casas, e a gente precisa reconstruir esses quintais urbanos e esses espaços lineares relacionados a o que quisermos chamar de parques lineares, vem sendo, de certa maneira, ressignificados com bastante sucesso, ainda que os rios continuem ocultos em São Paulo. Ótimo, Fernando. Alessandro, você poderia nos falar, então, um pouco sobre essas possibilidades de popularização a partir das suas andanças e conversas com a população em Belo Horizonte ou em outras regiões que você conhece bem? Eu me lembrei agora de que em 2016, um candidato a vereador em Belo Horizonte, ele era vereador, mas não foi reeleito, perguntou sobre os rios invisíveis, queria um exemplar, etc. Mas o plano dele era cobrir o Arrudas até na divisa com o Sabará, né? Fazer umas praças ali de esportes, etc. Uma coisa muito doida, mas eu acho que depois que ele ficou sabendo o que realmente abordava os rios invisíveis, eu acho que ele desapareceu. Acaba que eu divulgo muita pesquisa, isso desde lá da época do blog, etc., que eu divulgo muito nas redes sociais, né? E é interessante porque como eu comentei na fala anterior, desde a primeira publicação que eu fiz sobre a rede hidrográfica de BH, foi em novembro de 2010, que eu fiz lá no Curral del Rei, eu tive um retorno muito bom. Foi o primeiro texto que eu publiquei que realmente que eu não falo só sobre água, falo sobre outra geografia histórica de Belo Horizonte, né, no contexto geral.
É claro que o meu principal objeto de pesquisa é a água, mas eu tive um retorno muito interessante. E depois, nos anos seguintes, com as redes sociais, etc., eu percebi que são veículos, apesar de amplamente utilizados para o mal, mas também muita gente utiliza para o bem. Eu percebi que era um veículo muito interessante, um canal muito legal, não só de diálogo, mas também de divulgação de imagens, de pesquisas, de algumas pequenas análises ou reflexões para a pessoa, pessoal de um modo comum, para o cidadão, né, de um modo geral, pensar em cima de todas as mudanças que ocorreram na paisagem urbana, no caso de Belo Horizonte, e como que nós poderíamos reverter a partir de toda essa reflexão acerca do passado, pensando no presente, para pensarmos o futuro. Porque ficar só admirando o passado, né, naquela coisa bem nostálgica, não resolve absolutamente nada, né? Mas eu vejo que existe, de uns anos para cá, eu fico até muito feliz, porque já existe essa discussão e muita gente, melhor, vou fazer um retorno ainda lá, vamos fazer um retorno lá para o Nova BH 66, né, para aquele programa de reforma urbana de Belo Horizonte, que sepultou uma grande parte da rede hidrográfica da Bacia do Arrudas. Ao realizar pesquisa no Diário de Minas, no Estado de Minas, etc., eu me deparei com 2/3 das cartas dos leitores publicadas no jornal, nos 2 periódicos, pediam a cobertura dos cursos d'água, solução, canalização, por causa do mau cheiro, resíduos sólidos, etc. Depois eu conversando com alguns jornalistas do ano passado, e aí eu tive acesso a algumas outras coisas, eu vi que a realidade não era bem assim, né? Claro, eles direcionavam o que deveria ser publicado, mas existia também essa ideia de não canalização, e sim de recuperação, de limpeza, de retirada de esgotos, porque não adianta a gente falar realmente em reabilitação, como foi muito bem colocado aqui, sem falar da retirada, da interceptação e do tratamento dos esgotos, não resolve absolutamente nada. Eu fiquei até pensando, eu cheguei aqui em Belo Horizonte na segunda-feira, eu vi essa chuva que caiu, principalmente aqui na Bacia do Leitão, caiu uma chuva muito forte, eu já fiquei imaginando o Rio São Francisco, porque toda a lavagem das galerias que a chuva realizou vai parar no Rio São Francisco. A água lá na Barra do Guacuí, ela chega escura. O Rio das Velhas não consegue depurar essa água. Esse esgoto, desculpa, essa massa, né, escura que desce pelo Velhas até chegar no Rio São Francisco. Mas em conversas com a população, com as pessoas, essas andanças por aí, nos trabalhos de campo, eu vejo que é completamente possível, gente. A gente tem que abandonar esse paradigma das canalizações e mostrar exemplos não só a nível local, a nível regional, a nível nacional, mas também internacional, em nível global, que existem total possibilidade de conviver, da convivência com essa água em meio urbano, ela recuperada, ela reabilitada. Há parques ciliares que nos períodos da estiagem podem ser ocupados pela população, mediante a retirada de esgoto, né, do curso d'água, mas nos períodos chuvosos elas servem exatamente como áreas permeáveis para, quando o curso d'água sair da sua calha, ocupar aquelas planícies de inundação que foram urbanizadas, né, impermeabilizadas. Então, a partir do contato que a população tem, pelo menos uma parte dela que eu tive contato com possibilidades que transpõem essa ideia da canalização, da retificação, e a ciclovia, ela é muito importante para isso, tanto que as primeiras ciclovias de Belo Horizonte, né, agora na década de 2010, elas foram criadas, né, sobre os cursos d'água, né, que sejam os canais. Não vou falar do leito natural, porque o leito natural já não existe mais, ele está aterrado, eles estão aterrados, né? Mas essas ciclovias todas, elas seguiram, né, o curso d'água. A ciclovia ali da Professor Moraes mesmo, ela segue pelo Acabamundo, pelo canal de transposição do Acabamundo, que ali na Bernardo Monteiro é um canal de transposição de baía em bacia, né? Dali, ela direciona para a bacia do Córrego da Serra, que vai no Arrudas, do Arrudas vai para o curso d'água da Córrego do Santo Inês, e é totalmente possível. E se a gente mostrar a partir daí, que ainda até para melhorar a questão do lazer, do clima e de outras coisas mais, a própria sociabilidade, do espaço de convivência,
eu acho que é totalmente possível a gente criar e mostrar exemplos para essa população que, a partir de uma plena reabilitação dos cursos d'água, é completamente possível a existência deles em meio urbano. Ainda mais tendo ciclovias ao lado, etc., como a nossa Lagoa da Pampulha tem, né? Apesar da Lagoa da Pampulha hoje ser completamente podre, poluída, né? Chega a um absurdo nível que se encontra a qualidade da água da lagoa, mas é um dos principais espaços, se não o principal espaço de lazer da cidade de Belo Horizonte, né? E, além de tudo, não esquecendo também do Parque das Mangabeiras, né? Do Córrego da Serra, que ele conserva ali a grande parte das cabeceiras do Córrego da Serra, né? Com exceção da microbacia do Córrego das Mangabeiras, que realmente ela não se encontra inserida no parque, grande parte das águas formadoras do Córrego da Serra estão protegidas no Parque das Mangabeiras, um espaço amplamente ocupado, né, apropriado pela população de Belo Horizonte, pelo menos uma parte dela, né? Obrigada, Alessandro. Roberto, você podia falar um pouco para a gente, então, como educar esses representantes do povo? Se é que é possível, né? Eu acho que a conversa de botequim está mais fácil, viu, Luiz? Não, e o seu trabalho tem muito a ver com isso, né, Luiz? Eu acho que ao final você podia contar um pouquinho dele. Não sei se é fora do protocolo aqui, mas ele tem muito a ver com essa pergunta, né? Eu queria falar de 3 pontos. Um é um é sobre a gente precisa criar possibilidades de abrir um imaginário, porque acho que é muito natural que as sociedades fiquem reféns do que elas conseguem imaginar, né? A possibilidade de achar que é possível outra coisa não é fácil constituir isso. A segunda é que eu acho que a gente precisa poder experimentar, né? E para isso, como eu dizia, eu acho que as bordas, os territórios que não foram, né, levados até o limite da lógica do que se chama de progresso, eles têm mais possibilidades de experimentação, mas não somente. E o terceiro é que eu acho que a gente precisa também reconhecer o que já foi feito e saber utilizar isso. Essa coisa do imaginário, eu queria contar dessa placa que apareceu, foi quando eu conheci o Alessandro, a gente se conheceu lá, apareceu no Córrego do Leitão, num dia de 2013, uma placa que dizia renaturalização do Córrego do Leitão. Tinha uma imagem dessas muito comuns a obras públicas, né? Uma placa dessas típica de obra pública, com uma imagem em que mostrava aquele quarteirão do Córrego do Leitão. Não era renaturalizado, porque era ainda na Caixa, né? Mas era um córrego limpo, correndo, com escadarias, ciclovias, espaços para as pessoas frequentarem, numa rua que hoje, ali naquele momento, ela tinha 4 pistas de automóvel. Restaria uma pista e uma ciclovia do lado. Aquela placa foi uma das coisas mais legais nesse sentido que eu já vi, de gerar um debate e de ativar essa conversa de botequim, porque as pessoas ficavam na frente da placa falando assim, não, mas isso aqui não é possível, um negócio desse, vai tirar a pista de carro. Chegava o outro e falava, eu achei ótimo, porque a gente pode usar, hoje em dia está cheio de carro aí, agora a gente vai poder usar aí, brincar no rio, vou trazer meus filhos. Aí o outro falava, não, meu avô me conta que ele já pescou nesse rio. Aí vinha aquele senhorzinho que falava, isso é um absurdo, vai juntar maconheiro e morador de rua. E toda essa dinâmica, que é a dinâmica do debate público. A gente chamou aquela placa de um microparlamento cidadão, no sentido de que o debate da política mais essencial, né, que é o da polis, que é o de que vai acontecer no nosso espaço coletivo imediato, na minha rua, na minha esquina, na minha cidade, ele começou a acontecer com os sujeitos que, durante a grande parte da sua vida, estão alheios a esse debate. Essa placa durou 3 dias, as pessoas não sabiam se era da prefeitura, se não era, saiu na imprensa, até que finalmente, na segunda-feira de manhã, a prefeitura mandou tirar a placa e a Polícia Federal anunciou que estava procurando os autores dessa placa. A questão de experimentar, eu sinto que esse exemplo que eu contei do Jardim Felicidade, tem outro que vem sendo feito no Ribeirão do Onça, tem vários nesse sentido. Em BH tem o Quintal do Seu Nonô, que é ali na região leste, em que ele cuida
de um córrego maravilhosamente, e transformou aquilo num jardim lindo, e planta plantas, e juntou passarinho, e a água corre limpa, né? O pessoal do Onça, lá do Ribeirão do Onça, tem feito esse trabalho para recuperar as bordas do Ribeirão do Onça, as margens, transformar em áreas de lazer. E quando as pessoas começam a experimentar essa possibilidade de ter um parquinho do lado do rio, de ter uma nascente em que você pode nadar, de ver o córrego limpo e ver que ele é bonito, que ele é agradável de estar, que ele pode ter uma matinha em volta dele, todas essas possibilidades, eu acho que elas ativam essa possibilidade do debate. E por fim, experimentar, porque Belo Horizonte, eu acredito que isso tem em São Paulo, não conheço tanto, mas muitas cidades vão ter, já tiveram bons projetos. Né? Belo Horizonte teve bons projetos do Drenurbis, no início do Drenurbis, lá no final dos anos 90, projetos executados, né, nos anos 2000, como o Parque Nossa Senhora da Piedade, como o Parque 1º de Maio, que são parques em que você vai ao parque e lá tem um córrego correndo limpo, e tem a população daqueles bairros usando esse parque, e as crianças colocando parquinho de papel naquele córrego, brincando nele, pulando dentro dele. Um córrego pequeno, né, como o que o pessoal aí do MMBB propõe para o córrego do Antunico. A gente tem exemplos concretos, transformados em parque, feito por arquitetos, executados pela prefeitura, com recurso do BID. Depois, infelizmente, o próprio Drenurbis, que é esse programa da prefeitura, se desvirtuou, começou a canalizar córrego, segue canalizando córrego, dizendo que não está canalizando córrego, é uma tragédia. No entanto, esses primeiros parques, eles deveriam ser, né, lugares de excursões das nossas turmas de estudante de arquitetura e de debates e de cinemas ao ar livre, e de possibilidade das pessoas começarem a reconhecer esses lugares e ver que é possível fazer. Porque senão o discurso, né, de outras possibilidades, ele fica parecendo utópico, mas tem muitas coisas que já foram feitas, que estão aí. Né? O que tinha nesses parques era esse problema que o Fernando colocou, né? O que tinha ali era a população morando na beira do córrego, né? Buscando uma maneira de morar, né? nesse grande processo de exclusão que é a sociedade brasileira e as cidades brasileiras. E essa população, então, foi realocada com uma política habitacional adequada. Nem sempre o município faz isso, mas em alguns momentos faz. E aqueles parques existem, eles podem ser acessados de metrô. Eu acredito que a gente precisa de juntar essas formas de ativar a experiência, porque somente ativando o desejo, a experiência e a possibilidade concreta na cabeça das pessoas de que algo é possível é que a gente pode conseguir sair de um lugar, que é um certo cantinho em que esse debate ficou por muitos anos. Gente, eu queria. Obrigada, Roberto. Eu queria que a gente finalizasse aqui, que vocês trouxessem em uma frase, um pequeno parágrafo, assim, uma imagem, assim, para esses futuros, né, das cidades com os rios, né, para que esses rios não sejam esses inimigos, né, que são em parte tá na cabeça de uma parte da população, mas que a gente consiga entendê-los como os companheiros do cotidiano, né? Então, se vocês puderem trazer uma breve imagem assim para a gente finalizar, essas imagens potentes, né? E positivas, que eu acho que é isso que nós estamos desejando nessa mudança de paradigma, né, tão urgente assim, né? Então, Fernando, se você quiser começar, depois Alessandra e Roberto, para a gente fechar, e agradeço muito a participação de vocês. A imagem que eu queria trazer é a imagem que o Richard Sennett traz no artigo dele, Cidade Aberta, onde ele coloca exatamente a diferença entre a fronteira, na qual a gente precisa de passaporte para passar, e os rios sempre foram fronteiras nas nossas cidades, para a borda e para a borda porosa. Né? Então, em cima dessa ideia e dessa imagem da borda, eu imagino todos nós sentados na borda de uma piscina, com os nossos pés na água, os nossos copos de cerveja celebrando ao nosso lado, na pedra qualquer, que configura os limites desse corpo d'água. Muito obrigado pelo convite, um grande prazer aqui
estar conversando com vocês. Alessandro? Falando do Rio, trazendo aqui para o caso de Belo Horizonte, eu não tenho como não lembrar do Parque das Águas, lá na região do Barreiro, né? Que olhando tanto o Clemente quanto o Capão da Posse, né? Que eu tive o prazer de ir na nascente dele, inclusive, mas aí eu vendo aqueles meandros correndo em meio ao parque, etc., né? Para mim, eu penso para mim que Rio é vida, Rio é ócio, Rio é lazer, Rio é vida, sendo ou não avenida. Rio para mim é isso. É lazer, é ócio, é vida. Eu queria lembrar de um dia que a gente levou um bloco de carnaval com umas 1.000 pessoas, e no final o bloco chegou na beira do Ribeirão do Onça, num lugar muito bonito, onde o córrego da Isidora desemboca no Onça, tem uma prainha, tem uma mata linda atrás, você ouve passarinho. E aquele bloco chegou ali e as pessoas olhavam, aquele areião assim na beira dos dois rios, os dois rios se encontrando. E as pessoas falavam, que lugar é esse? Onde que nós estamos? A gente estava em Belo Horizonte, a 10 quilômetros da Praça 7, e muita gente queria nadar, não é? Num dia de sol, num carnaval. No entanto, os dois córregos extremamente poluídos. A imagem que eu queria trazer era a gente viver essa praia de domingo, no Ribeirão do Onça, com Isidora, nessa prainha, com as pessoas sentadas nas suas cadeiras, os moradores da região, pessoas que vêm de outros lados da cidade, pessoas que vêm de cidades vizinhas, que possam chegar lá de transporte público, de metrô, de bicicleta, e que possam subir alguns quilômetros ali, nesse parque ciliar do Ribeirão do Onça, chegar numa cachoeira maravilhosa que tem uns mais de 5 metros de altura, uma cachoeira linda, dessas que a gente viaja quilômetros para visitar, está ali, a uns 8 quilômetros da Praça 7, do centro de Belo Horizonte, que a gente possa viver isso num domingo, com a população, de uma forma democrática, sem barreira, qualquer um possa chegar e usufruir disso, que é um bem natural, essencial para a nossa vida. Gente, então a gente fecha aqui. Mais uma vez, obrigada, Fernando, obrigada, Roberto, obrigada, Alessandro, e que a gente possa se encontrar muitas vezes e ampliando cada vez mais esse debate, popularizando isso, né, e colocando o pé na água, né? Então, no nosso dia a dia. Então, um abraço aí para todos, obrigada.